Que a graça salvadora e que esse Espírito maravilhoso conduza este momento em nossa vida, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso é o nosso Deus. Aumenta só um pouquinho. Vocês estão bem? Convido você a ler comigo o Evangelho de Marcos, o nosso caminho desse ano, o Evangelho de Marcos no capítulo 8, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 14 a 21, Marcos 8, do 14 ao 21, uma porção da vontade de Deus, uma porção desse reino que o Senhor preparou para mim e para você, e sobretudo uma medida daquilo que nos faz tomar posse dele, uma medida daquilo que sem ela nós não conseguiremos, em nome de Jesus, amém? Quero que você esteja atento. Versículo 14, encontrou aí? Encontrou, versículo 14 diz: mas os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, dizendo: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mas eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não percebem. Os seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, disseram eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem. Palavra do Senhor para a sua vida. Eles não entendem, mas nós temos que entender em nome de Jesus, amém? Você crê que você vai entender? Amém. Graças a Deus. Mas, domingo passado, você ouviu aqui neste lugar que a palavra de Deus não tem o papel de nos ludibriar. A palavra de Deus, ela não tem o papel de nos enganar, de massagear o nosso ego, não é para isso que ela existe, porque o papel da palavra de Deus é nos confrontar. Isso foi dito aqui. E por uma razão muito simples. Se eu e você, se nós cremos que na nossa Bíblia tem um livro chamado Gênesis, e se nesse livro tem o capítulo 3, se você ainda não rasgou a página da sua Bíblia do capítulo 3 de Gênesis, você crê que nós vivemos em um mundo caído, habitado por um ser humano caído. E por essa razão, você, assim como eu, entendemos que o Evangelho nos foi dado como medida de cura para esse mundo. O Evangelho existe por uma razão muito clara. Ele não foi nos dado para dizer que está tudo bem. Ele não foi nos dado para dizer que pode tudo continuar como sempre foi, não. Mas o Evangelho existe para revelar os erros e para produzir cura em nós. Eu não sei se você entende isso, se você toma posse. Por isso Jesus foi tão enfático enquanto ele esteve entre nós. Ele era tão enfático no seu ministério. E Jesus era tão enfático. Por quê? Ele estava exatamente confrontando o mundo caído. E ele queria curar esse mundo. Ele queria produzir transformação. E por essa razão também, exatamente por isso, evangelho de verdade não é muito fácil de ouvir, né? Isso é um fato. Às vezes a gente vê Jesus falando uns negócios e fala: eita, né? Não é muito fácil de ouvir, afinal de contas, não é muito fácil ouvir sobre os nossos problemas, os nossos buracos. Não é muito bom ouvir que nós precisamos mudar de vida para ouvir Jesus e para servir Jesus, não é verdade? Não é muito bom de ouvir. E talvez com toda razão, né? Talvez não, com toda certeza. Essa é a razão porque as pessoas têm tanta dificuldade de ouvir e aceitar a palavra de Deus. Ela não é fácil de ouvir. Ela nos desafia a coisas difíceis. Melhor pregar algo que elogia do que pregar algo que confronta. Porque se a pessoa é confrontada, ela não volta mais na igreja, não é verdade? Mas, para a tristeza geral da nação, eu preciso dizer para você que todas as vezes que eu venho me aprofundar num texto, todas as vezes que eu preciso me aprofundar e estudar a palavra de Deus com mais profundidade, eu vejo que ela insiste em nos desafiar sobre princípios que para nós parecem perfeitamente normais. Parecem perfeitamente normais, mas que para Deus não tem nada de normal. E isso é muito importante compreender.
Aliás, eu queria dizer para você, para Deus o que é normal para esse mundo caído é exatamente tudo que Ele não espera de nós. Porque o mundo é caído, então Deus não quer nada disso para nós. E eu quero que você vá tomando posse disso, porque evangelho é coisa para gente grande mesmo, é coisa para crente de verdade. Afinal, a vida de Jesus, que é o evangelho, a vida de Jesus contraria os anseios e todos os anseios que esse mundo entende normal e que ele quer nos ensinar todos os dias. Jesus é essa coisa contrária a tudo que tentam colocar na tua cabeça. E eu quero fazer um parênteses aqui para você, porque às vezes a gente não explica, mas eu tenho que te explicar que quando eu falo mundo, é contrário ao mundo, eu não estou falando do mundo criado por Deus. Outro dia eu vi uma imagem na televisão do planeta Terra assim, né, tirada dele por inteiro, assim, de uma nave. É um negócio extraordinário. Eu não estou falando desse mundo maravilhoso, dessa coisa perfeita que ele criou, cheio de vida, essa coisa equilibrada. Não é isso. Eu falo de um sistema criado por esse ser humano caído. Eu falo aqui do que os gregos chamam de caos. Tem uma palavra no grego, caos, né? E esse caos, que é uma maneira de viver. O que eu falo aqui é de uma estrutura organizacional desequilibrada, desigual, injusta e produzida por um ser humano que não ouve, não considera o Senhor. É disso que eu estou falando. E é importante porque no grego tem duas palavras, tem o cosmos e o caos, né? É mundo, mas são dois mundos. O cosmos é esse equilíbrio que Deus criou, e o caos é um mundo que é um sistema que não funciona. É disso que eu estou falando aqui. O mundo como um sistema sem forma e vazio, que é o que ele é, cheio de trevas, que não sabe o que é luz, que não sabe o que é equilíbrio, que não sabe o que é justiça, que não sabe o que é respeito, que não sabe o que é amor, não sabe o que é vida de verdade. É disso que eu estou falando. E é importante que se explique. É desse mundo que eu sempre falo, que nós vemos escancarado na nossa frente, todas as vezes que você vê os 500 e tantos mil mortes por um vírus. É desse mundo que eu estou falando. Esse mundo que nós assistimos, por exemplo, quando você liga a tua televisão e vê uma CPI montada, inquirindo gente nojenta, que aproveita do momento de desgraça para enriquecer, roubando os outros. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de um mundo que, às vezes, você navegando a sua internet, você encontra, né? A gente, quando começa a navegar na internet, é um mundo cibernético, de redes sociais, de fake news, um mundo que é sustentado nas mentiras, um mundo de gurus de autoajuda, de coach, né? As palavras chiques. Mundo de gente que fica rica e famosa, não porque trabalhou muito, ou porque é competente, ou porque estudou muito, não. Mas porque tem muitos seguidores interessados em olhar, interessados em ter o mesmo corpo que ela. Desse mundo que eu estou falando. Desse sistema que eu estou falando. Mundo cheio de razão, mas vazio de sentido. Aliás, mundo que essa semana, e eu faço isso todos os dias, estava olhando, observando e vendo ele tentando me ensinar princípios que vão me fazer feliz. Eu estava vendo isso essa semana e eu quis trazer para você. E eu vou trazer algumas pérolas. Presta atenção aqui, coisas que eu li essa semana. Fica atento, olha. Se você quiser, eu dou o sinal, está lá na internet. Confiar em si mesmo é um tipo de superpoder que aumenta a nossa eficácia e potencial. Quando a autoconfiança está ausente, deixa de ser um superpoder para ser um obstáculo nas nossas vidas e, assim, deixar de confiar em si mesmo pode impedir que nós sejamos eficientes e, pior ainda, pode atrapalhar as nossas conquistas. Pérolas. E eu tenho consciência que nós temos que ter algum nível de confiança para que a vida aconteça. Eu sei disso. Mas o que estão pregando por aí é uma confiança isolada, nas coisas erradas, e é bom você ficar atento, porque isso é fonte de buraco e de vazio. Presta atenção. Por exemplo, outra coisa que eu li. Se o mundo está um caos e tudo é incerto, confie em si mesmo. Eu lembrei que até o Renato Russo tem uma música que eu tenho em casa, que eu cantava quando era menino, tinha 18 anos, que ele tem uma frase que ele fala: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quer mais uma? Quando não há nada seguro ao seu redor, quando você sentir a sensação de que o chão está se fragmentando sob os seus pés, lembre-se, aprenda a confiar em si mesmo. Eu quero que você entenda, mas isso é um mote, nós estamos sendo ensinados. Porque quer dizer que se tudo der errado, se tudo estiver um caos, se eu ver literalmente a minha vida afundando, basta confiar em mim mesmo que eu vou conseguir mudar a situação, mudar tudo. É isso.
Eu li uma mais interessante ainda, presta atenção. Essa é a última. Aprenda a confiar somente em si mesmo e fora você, só confie no seu cachorro. Eu fiquei pensando assim, interessante, né? Será que a Linda topa essa aí comigo? A Linda vai encarar, cadê a Linda? Será que ela encara essa daí comigo? Quer dizer, esse é o caminho de realização que o mundo tem para mim e para você? É isso que está querendo dizer? E aí eu fiquei constrangido, e por isso eu estou dizendo tudo isso, porque, eu estava lendo o Evangelho, e lá no Evangelho está escrito que é exatamente o contrário. Onde é que o senhor leu isso, pastor? Bom, eu li hoje, dessa semana, o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E lá está escrito que não é isso, não. É o contrário. Porque o capítulo 8 do Evangelho de Marcos é muito didático, é um momento de ensino. O capítulo ele começa com Jesus desafiando os seus discípulos pela segunda vez, de novo, dizendo que era obrigação deles alimentar uma multidão de gente faminta. É obrigação de vocês, vai lá. Começa assim o capítulo. Os discípulos ficam, obviamente, apavorados. Nossa, como assim? Eles ficam apavorados, afinal, a gente só tem umas moedinhas aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso com 200 denários? Como é que nós vamos comprar pão para essa gente toda? Como é que nós podemos alimentar tanta gente? A gente só tem 7 míseros pães aqui. Será que Jesus está achando que nós ganhamos uma bolada na loteria? Será que Jesus está achando que nós estamos cheios da grana? Ou nós compramos uma padaria? Será que Jesus não sabe que é impossível fazer isso? E eu quero dizer para você, sabe? Lógico que ele sabe como ele sabe. E eu quero que você se atenha, porque se ele sabe, por que ele está pedindo então? Porque ele precisava ensinar aos seus discípulos, e aliás, não só a eles, mas a mim e a você, nesta manhã, presta atenção aqui, que se nós formos confiar em nós mesmos e na nossa capacidade, nós não vamos conseguir muita coisa na vida. E eu quero que você compare as duas questões aqui e se aposte, porque Jesus quer ensinar onde deve estar a tua confiança nessa manhã, em nome de Jesus. E em nós mesmos que tem que ter essa confiança, é isso? Tem que estar onde? No nosso dinheiro para comprar pão? A confiança tem que estar no nosso pão. E nós temos que tomar posse do Evangelho. Porque depois do episódio, eles entram num barco, depois desse momento, eles entram num barco e eles cruzam o mar para o outro lado. E no outro lado, acontece uma passagem onde Jesus é afrontado, ele é desrespeitado por um grupo de fariseus, aliás, fariseus arrogantes, que afrontam Jesus, Jesus, faz um sinal do céu aí, já que você está dizendo que você é, então prova que você é isso aí mesmo, fazendo um sinal miraculoso do céu. Uma afronta, um desrespeito. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante, diz que Jesus respira fundo. Jesus respira profundamente. Pensa comigo. Ai, viu? Jesus. Ele ouviu isso, ele ouviu essa afronta arrogante e ele respirou fundo, e eu tenho certeza que ele deve ter ficado muito irritado, porque ele falou, não tem sinal nenhum não, tem sinal nenhum aqui não, seu bando de hipócrita, seus caras de cachorro, não tem não. E o texto diz simplesmente que ele entra no barco e cruza de volta com os seus discípulos. Ele cruza de volta para o outro lado. Então, depois dessa afronta e durante a travessia para o outro lado, eu sei que Jesus foi para o barco profundamente incomodado e ele está remoendo essa arrogância dos fariseus. E é por isso que ele alerta os seus discípulos e dos olhos, sejam muito atentos. Ele fala para eles, tomem muito cuidado, de olhos abertos, ouvidos abertos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, está escrito aí. Esse alerta de Jesus. E os discípulos na hora pensaram que o Senhor estava repreendendo, dando uma dura, porque eles esqueceram de levar pão para a viagem. Isso que eles estavam pensando. E aí, nós só temos um pãozinho, e nós esquecemos, e eles começaram a discutir entre eles. Está vendo? Nós levamos uma dura danada, nós levamos uma bronca aqui, porque você não se lembrou de trazer pão, Cicrano. E agora, como é que nós vamos comer? E aí eu esqueci, e você, o que você fez? Você não fez nada, começaram a discutir no barco, porque eles tinham esquecido de levar pão, e Jesus deu uma dura. E Jesus, percebendo a discussão ali que se estabeleceu entre eles, diz assim, por que vocês estão discutindo por não terem pão? Pelo amor de Deus, por que vocês estão discutindo? Vocês ainda não compreendem, vocês não percebem, os seus corações estão endurecidos. Por acaso está? E é muito interessante, porque aqui nesse momento, é a segunda vez que a Bíblia Sagrada fala a mesma coisa sobre esses discípulos. É o segundo momento, porque há 2 capítulos anteriores, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, tem uma passagem lá em que Jesus acalma a tempestade dentro do mar, né? E nesse momento que Jesus acalma a tempestade, a Bíblia diz que os discípulos, então, ficaram abismados.
o versículo 52 diz que eles ficaram impressionados, porque Jesus deu ordens ao vento e ao mar, e eles obedeceram, eles ficaram boquiabertos. E a Bíblia diz aí, nesse momento, no versículo 52, eles estavam embasbacados, porque eles não tinham entendido ainda o primeiro milagre da multiplicação dos pães, porque os seus corações estavam endurecidos. Quer dizer, já tinha falado isso, e Jesus agora então está, pela segunda vez, falando a mesma coisa. Jesus diz assim, por que é que vocês estão discutindo sobre não terem pão, se vocês ainda não compreendem, nem percebem, os seus corações estão endurecidos, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem, vocês não se lembram. E ele refresca a memória. Quando eu parti os 5 pães por 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. E quando eu parti os 7 pães por 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. E Jesus, e vocês ainda não entenderam? Não. Jesus tentou alertar os discípulos para eles terem cuidado sobre o fermento dos fariseus, inclusive porque os fariseus acabaram de afrontar ele do outro lado, onde ele tinha descido, com toda altivez, com toda arrogância, exigindo que Jesus fizesse um sinal para provar que ele era quem ele dizia ser. Essa arrogância religiosa, e por isso tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Lógico que fermento aqui não tem a ver com pão. Eles pensaram que Jesus estava proibindo eles de comprar pão dos fariseus, de Herodes. Não, mas não é isso, porque tinha que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, tem a ver aqui com tomar cuidado com o ensino dos fariseus. Aliás, Mateus, na mesma passagem, no versículo 12 do capítulo 16, explica, porque então eles entenderam que Jesus não estava lhes dizendo para tomar cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A Bíblia já explica o que eles não estavam entendendo. Fermento aqui tem a ver com algo que entra em nós e nos estufa, e nos faz crescer por dentro. Esse é o desafio do Senhor. Fermento aqui tem a ver com o ensino dos fariseus, que tornaram eles cheios de arrogância, estufados, falsos ensinamentos, que nos levam a confiar somente em nós mesmos. E aqui está uma questão, os discípulos deviam ter cuidado com o ensino que os levasse a pensar, a confiar somente em si mesmo, e que assim eles poderiam resolver os problemas da sua vida, e Jesus está aqui didaticamente tentando dizer, porque esse aqui é um mal que eu chamaria de mal maior, que o mundo tem tentado nos ensinar nesses dias. Nós estamos ensinando todo. O que temos que tomar cuidado é para que não deixemos que entre em nós essa lógica que nos estufa e começamos a achar que nós vamos lá e nós vamos resolver os problemas e que nós conseguimos e que nós podemos fazer e que nós somos autônomos e que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos dos outros. Porque, querido, quem pensa assim acaba sozinho, afinal de contas não precisa dos outros, não precisa de ninguém, não precisa de Deus e aliás já é Deus na sua vida e está acabado. Atentem-se aqui para esse momento que é fundamental e entenda como isso faz parte do mundo que nós vivemos e nós temos que tomar cuidado. O Senhor diz que eles não compreendiam porque os seus corações estavam endurecidos. Quer dizer, Jesus está dizendo que o coração dos discípulos estava tão encoberto, tão cheios de si, que eles não conseguiam entender as mínimas coisas que Jesus pedia para eles. O coração deles depois endurecido. O tempo todo esses homens se perdiam porque não conseguiam entender que não adiantava, já muito, confiar só neles e nas suas forças, não confiar só no que eles tinham nas suas mãos, porque eles não conseguiriam alimentar aquela multidão, não. Eles, aliás, não conseguiriam nem alimentar eles mesmos e eles não estavam entendendo. E Jesus está tentando dizer que eles não poderiam confiar só neles mesmos, eles precisavam começar a confiar em quem estava com eles, eles precisavam começar a confiar no Senhor que caminhava com eles. Entende o momento do Evangelho aqui? É importante sim ou não? Toma posse disso aqui, que isso é fundamental. Observe aqui que eles estão discutindo porque só tinham um pão. Quando, na verdade, meu irmão, o pão da vida estava ali no barco juntinho com eles e eles não enxergavam. Meu irmão, presta atenção aqui. Vocês estão diante do pão que desceu do céu, estão discutindo sobre não terem pão. É isso que eu estou entendendo. É isso que eu estou entendendo. E como disse a Denise aqui, não falando dos discípulos, estou falando de você, de mim. Presta atenção. Depois que você começou a andar comigo, quando é que foi que faltou pão na sua vida? Hã? Depois que você começou a me obedecer, quando é que faltou?
Aquele que tem poder para acalmar qualquer tempestade na tua vida, que tem poder para saciar plenamente a nossa fome, seja ela do tamanho que for, sempre caminha conosco, e nós insistimos em confiar em nós mesmos. Diante de tudo que nós vemos e ouvimos diariamente nesse mundo, o risco existe. Que risco? De também termos os nossos corações endurecidos. Eu quero que você tome posse disso, em nome de Jesus. De nos rendermos a essa lógica caótica desse mundo e começar a achar também que nós não precisamos de Deus, porque a maioria do povo acha que não precisa, até dentro da igreja. E eu quero que você tome posse disso, afinal, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei como é melhor para os meus filhos. Eu sei o que é melhor para a minha casa, eu sei. Mas como eu disse para você, o evangelho aqui revela erro, mas não só revela erro, como produz cura, e eu quero que você tome posse em nome de Jesus. Por isso nós temos que tentar entender como é que nós fazemos para amolecer corações duros, né? Se é assim, como é que a gente faz aqui para amolecer esse tempo? Nós precisamos saber, como já foi cantado aqui, como nós fazemos para quebrantar corações de pedra, corações duros. Como é que se cura um coração endurecido que teme confiar em si mesmo? O evangelho é isso. Ele quer te curar, ele quer me curar, ele quer nos curar, ele quer curar esse mundo. Como é que nós curamos um coração endurecido que teme confiar em si mesmo? Em primeiro lugar, presta atenção aqui, medida de cura que o Senhor tem para você nessa manhã. Nós temos que, para curar, ter a humildade como uma medida inegociável na nossa vida. Humildade. Observa como isso é uma resposta, um contraponto. Jesus viajando de barco com seus discípulos, depois de ter sido afrontado, desrespeitado por um grupo de fariseus, no versículo 15 que nós lemos, alertou os seus discípulos e disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Aqui está a primeira repreensão. E como já disse, fermento aqui é uma figura de linguagem. Fermento aqui é sobre aquilo que pode entrar em nós e pode nos fazer estufar. Alguém aqui já fez uma massa? Ontem eu fiz uma. Já fez? O fermento faz o que com a massa? Fiz uma bolinha assim, ela ficou desse tamanho. Estufa de dentro para fora. E assim, é assim que o fermento funciona. Ele entra na massa e ele faz isso. Faz a massa crescer a partir de dentro. E nós precisamos entender isso que incomodou tanto o Senhor, porque não pode estar na nossa vida e nós temos que tomar posse. Aqueles fariseus e o seu ensino tornaram eles religiosos arrogantes. Eles eram arrogantes. Lucas diz que por causa do fermento, Lucas diz no mesmo, que por causa das suas convicções, por causa das suas doutrinas, eles se tornaram hipócritas. Ou seja, eles estavam interpretando um papel religioso que na verdade eles não viviam. Eles eram, né? E nós precisamos compreender, para enfrentar essa enxurrada de coisas aí, que nós jamais, presta atenção, podemos permitir que entre em nós nada que nos torne estufados, meus irmãos. Não pode, isso não pode fazer parte da nossa vida. A arrogância é ruim de qualquer jeito, ela é maléfica de qualquer forma, mas a arrogância religiosa, a arrogância espiritual, com certeza é a pior delas. De um povo que se acha que é melhor do que qualquer um. Não é, não. A gente se estufa e acha que nós estamos certos, os outros estão errados. Esse negócio é muito complicado. O apóstolo Paulo enfrentou esse problema na igreja de Coríntios. Ele, quando esteve lá, ele teve esse problema, sabe por quê? Lá na antiguidade, a igreja de Coríntios, a cidade de Coríntios era uma cidade rica. O povo lá era bem de vida. Depois você lê a Bíblia que você vai entender. O povo lá de Coríntios tinha um pouco de grana e por isso era um povo meio estufado. Era um povo meio senhor de si, né? Porque o dinheiro tem esse poder, né? E em 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, ó, escuta, o orgulho de vocês não é bom. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada e estufada? Paulo diz a eles. É o problema que ele está enfrentando. E Jesus nos ensinou que a humildade é o que fará com que o Senhor nos exalte. Presta atenção aqui. A renúncia é o esvaziamento que traz a exaltação da parte de Deus. E não esse peito de pombo que a gente fica achando que a gente... Eu sou salvo, você não é. Humildade, meu irmão. Em nome de Jesus, presta atenção aqui. E assim, ele ficou muito incomodado com a arrogância desses fariseus, a arrogância religiosa, e por isso nós temos que nos ater e jamais negociar, e jamais abrir mão dessa humildade que ele espera ver na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Medida de ensino, é didático isso, porque vivendo em um mundo em que quer nos enfiar cada vez mais para dentro de nós mesmos, essa é a verdade. Tudo que você vê, faz, ouve, lê, quer te enfiar para dentro de você, dizendo que assim você vai solucionar os seus problemas. Você acha que esse monte de gente depressiva é à toa?
Hoje veja Jesus vindo até você para dizer que tudo isso é uma grande mentira, que não vai resolver nada. É exatamente o contrário. Por quê? Ficar pensando só em você, valorizando só você, confiando só em você, vai fazer com que o teu coração endureça, essa é a verdade. E coração duro é coração que acha que é autossuficiente, que pode fazer, que acha que pode resolver, que tem resposta para tudo, que acha que não precisa de ninguém, a não ser do seu cachorro. E quem dirá admitir que ele precisa de Deus, não é verdade? Sim ou não? Como é que vou admitir? Não vou, né? Lógico. Mas presta atenção, nessa manhã tem medida de cura para você. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Tem medida de cura para você. E cura para o Evangelho é renúncia. Renúncia de nós mesmos. Cura para o Evangelho é passar pela cruz. Eu queria dizer para você uma coisa, presta atenção aqui. Cruz é o contrário de fermento. É o oposto. É exatamente o contrário. Porque enquanto o fermento te enche de dentro para fora, enche você de você mesmo, enquanto esse mundo quer dizer que nós somos algo que nós não somos, enquanto esse mundo quer exaltar, a cruz é a renúncia de tudo que nós somos, é o contrário. Você entende isso? E o Evangelho de Marcos faz tudo para caminhar para a cruz, e eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, amém? Eu não sei se você está entendendo isso. Tome essa medida para você, porque jamais abra mão da humildade daqueles que sabem que não são os tais, mas que em tudo o que fazem depende de Deus para viver em nome de Jesus, amém? Atitude de humildade, você toma posse disso, amém? Mas como é que nós curamos um coração endurecido que teme confiar em si mesmo? Aprenda aqui comigo. Sabe como você faz? Fazendo um esforço para se lembrar de onde vieram as grandes vitórias, as grandes conquistas, os grandes milagres da tua vida. Medida de cura. Faça um esforço para se lembrar de onde veio as grandes vitórias, as grandes conquistas e os grandes milagres da tua vida. Pare para fazer isso em nome de Jesus. Porque diante de discípulos discutindo sobre bobagem, essa é verdade, porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava pedindo, nem o que Jesus estava fazendo, no verso 17 em diante, está escrito: por que vocês estão discutindo porque não tem pão? Vocês ainda não compreendem, vocês não percebem, os seus corações estão endurecidos, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem, vocês não se lembram. Se lembrem, quando eu parti os 5 pães para aquela multidão, quantos pedaços recolheram? Quantos cestos? 12 cestos. Quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos vocês recolheram? 7 cestos. E vocês ainda não entendem. Olha o desafio do Senhor. Jesus está dizendo que os seus corações eram endurecidos. Eles tinham olhos, mas não estavam enxergando. Eles tinham ouvidos, mas não estavam ouvindo. E por quê? E por isso mesmo, eles não se lembravam do que o Senhor tinha feito na vida deles, de tudo que o Senhor já tinha feito com eles e através deles, porque eles já tinham feito coisas maravilhosas aqui. Os discípulos já tinham sido enviados, eles já tinham curado, expulsado demônios. Vocês não se lembram de tudo que eu fiz com vocês e através de vocês. Vocês eram cegos e surdos espirituais, é isso que vocês são? Essa é a bronca que Jesus dá. O coração de vocês endureceu e vocês se esqueceram de tudo que eu já fiz. E por isso vocês continuam sem entender de onde virá a solução para os problemas. De onde virá? Vocês não estão entendendo essa questão aqui, vocês vocês não se lembram e por isso continuam confiando que vocês mesmos vão poder resolver alguma coisa. Vocês não estão entendendo quem está com vocês? Eu não sei se isso diz alguma coisa para você. Vocês já se esqueceram das 2 vezes que eu alimentei aquelas multidões? Vocês já não se lembram mais? Vocês já esqueceram? Vocês ainda não entenderam quem é que está com vocês aqui no barco? Hã? Tem alguém no seu barco? Meu irmão, minha irmã, Evangelho é isso. E ele veio hoje nos desafiar a se perguntar: você acha mesmo que você confiar só em você mesmo, você vai conseguir vencer tudo que você tem que vencer? Você vai enfrentar tudo isso e vai ganhar confiando só em você mesmo? Presta atenção em nome de Jesus. Para um pouco e tenta se lembrar de onde vieram as suas maiores conquistas. Tente se lembrar de onde vieram suas maiores vitórias. De onde foi que veio aquele milagre que você vivenciou? Tente lembrar, e você vai ver que não veio de você, não foi de você, mas é porque tem um Deus que tem cuidado da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem um Deus que tem cuidado de você, e eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, e por isso endureceu o seu coração, por quê? Confiar tanto em você, por quê? Achar que você é o que sabe o que é melhor e é melhor, mas por quê? Para quê? Refresque a sua memória e que você vai ver que tudo que você conquistou nessa vida só conquistou porque o Senhor foi contigo, senão não teria.
Não teria. Isso eu afirmo sem medo de errar. Sem medo de errar. Eu quero que você tome posse. Ouvidos agravados, olhos cerrados, coração endurecido, revela sabe o quê? Memória curta. É esse barco aqui. Memória curta, por isso que os ouvidos tapam, o olho fecha e o coração endurece. E se tem algo fundamental para o Senhor, que nos leva, e por isso que você está aqui hoje, que te leva a frequentar uma igreja, que te leva, por exemplo, a celebrar a Santa Ceia. Por quê? Porque para Ele é importante que nós jamais possamos nos esquecer de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Nós não podemos abrir mão do que Ele já fez, porque quando nós refrescamos a nossa memória, nós quebrantamos o nosso coração, em nome de Jesus. Basta você parar, eu fiz isso aqui agora. Basta você parar, fechar os teus olhos, canta esse louvor e lembra, Senhor, como era lá atrás, de onde o Senhor me tirou, meu Deus. Que o teu coração na hora faz clac, racha no meio, enfraquece, ele quebra. Porque você fica grato, em nome de Jesus. Se você não tem um tempo, era bom você ter, acha um tempo para se lembrar como era a sua vida antes do Senhor entrar nela. Não sei se você tem esse tempo, tem gente que não teve, né? Mas tem gente, eu tive. Como era a sua vida antes do Senhor entrar nela. Porque quando você faz isso, lembra o que ela é hoje, porque assim imediatamente o teu coração racha no meio, ele enfraquece de tanta gratidão, porque você vai se lembrar que se não fosse ele, o que seria de nós? Em nome de Jesus, amém? Essa memória quebranta corações, é importante que você entenda isso. Amém? Mas como é que se cura esse coração endurecido, né, que quer confiar em si mesmo? E a terceira e última coisa que eu quero dizer, presta atenção aqui, você precisa reconhecer que autossuficiente nessa vida só Ele é. Aliás, não só autossuficiente, suficiente mesmo só Ele é. Não precisa nem ser alto, né? Autossuficiente nessa vida, só, o único, só Ele é. E parece óbvio. Vocês ficam mirando com esse olhinho assim, pastor? É lógico, pinóia. Porque veja, diante desse ensino caótico de um mundo incentivando ao pecado, de ir diante do Senhor achando que tem alguma autonomia na vida, isso é pecado. Achando que diante de Deus nós somos autossuficientes, só tem um jeito, nós precisamos o quê? Renunciar. Renunciar o quê? Renunciar a tudo, mas principalmente renunciar ao nosso governo, renunciar à nossa maneira de conduzir a vida e renunciando assim a nossa autossuficiência. E quando você faz isso, você reconhece que isso, autossuficiente mesmo de verdade, Deus de verdade, soberano de verdade acima de tudo, é só Ele. Só Ele. E não eu. E eu quero que você tome posse disso, porque o mundo te ensina que você tem que ser senhor da tua vida. Tome as rédeas da tua vida. Conduza os teus dias. Tome as rédeas do teu lar. Agora eu quero dizer para você, eu não recebo uma palavra dessa. Eu vejo, mas eu não recebo uma palavra dessa, porque na minha vida já existe um Senhor, e por acaso esse Senhor não sou eu. Existe senhorio na minha vida, esse senhorio não é meu. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Todos os dias nós somos incentivados a pensar mais em nós mesmos, a valorizar os nossos interesses, a pensar em nós mesmos e nos nossos planos. Mas entenda que assim você será o Senhor da sua própria vida. Aqui está um problema que nós não entendemos, entre o ensino do mundo, o ensino dessa vida e o que o Senhor tem para você. E como diz o Senhor, assim, não adianta vir na igreja, nós temos que vir no Senhor conscientes disso, porque assim nós vamos conseguir adorar o Senhor. Você não pode ser Senhor da tua vida. A Bíblia deixa clara que Deus não divide a glória dele com ninguém, inclusive não divide com você mesmo. A glória que cabe de Deus na tua vida, Ele não vai dividir com você. Ou Ele é dele, ou você é da Ele, ou Ele não vai dividir contigo, não. Em nome de Jesus, Ele simplesmente não é glorioso na tua vida. E nós temos que tomar posse disso. Observe que os fariseus estufados queriam ditar as regras do que Jesus tinha que fazer. Os discípulos queriam que Jesus fosse o que eles precisavam, e o Senhor não era nem uma coisa nem outra. O Senhor não aceita, como você já ouviu aqui. O Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor quer agir na sua vida, o Senhor quer usar a sua vida e Ele quer, mas em muitas situações não acontece nada disso. Por que não acontece? Não acontece porque nosso coração endureceu, e nós nos enchemos de nós mesmos e começamos a achar que nós temos que confiar na força do nosso braço, afinal de contas nós vamos na academia de levantar ferro, né? A gente começa a confiar na força do nosso braço, porque nós vamos fazer. Meu irmão, entenda que para o Senhor, e para Ele agir, para Ele vir e fazer o que Ele deseja fazer, você tem que abrir mão do seu governo. Você tem que abrir mão da sua condução. Larga a mão do leme, não é não?
Pega no remo e larga a mão do leme. Não é assim? A condução não é tua. E você começa, presta atenção aqui, meu irmão. Abra a mão dos teus interesses. Porque se nós somos movidos por isso, eles fatalmente vai fazer com que nós confiemos em nós mesmos. A gente vai começar a achar que nós vamos fazer. Nós enchemos a nossa cabeça dos nossos planos e expectativas e nós não entendemos o poderoso propósito que Deus tem na nossa vida, para fazer em nossa vida e para fazer através de nós, assim como os discípulos não estavam entendendo. A gente abandona isso, Denise, porque a gente não entende. Pensa num negócio que faz a nossa vida espiritual empacar. Pensa num negócio que faz você não ver o Senhor. A nossa vida não avança. Quando nós temos corações endurecidos e nós confiamos só nas nossas próprias forças, nós deixamos de confiar no Senhor e assim nós não prosperamos. E pior, a gente deixa de enxergar quem é que está do nosso ladinho, a gente deixa de enxergar quem tem falado conosco, meu irmão, aquele que tem feito tanta coisa em nossa vida, a gente não vê e não reconhece. Nós deixamos de reconhecer que nós não somos, que nós não podemos, porque autossuficiente mesmo, quem tem poder de verdade, quem faz tudo mesmo, é Ele na vida de um crente e não nós. Você entende isso, sim ou não? Lá fora é normal, né? Mas aqui não, a gente é povo de Deus, nós estamos no barco com Ele, sim ou não? Nós somos homens e mulheres de Deus. Observe que na multiplicação dos pães que nós comentamos e dos peixes aqui, ficou muito claro o ensino. O quê? O alimento que nós precisamos na vida vai vir de onde? Das mãos de Jesus e não do que nós temos, sim ou não? Tudo que nós precisamos nessa vida. O Senhor está dizendo, abra, semana passada, aliás, nós lemos isso, Julinho, né, aqui, isso aqui, ele falou assim, abra a tua boca que eu vou te alimentar. É como você dizer, abra a tua boca e glorifique, louve e clame, porque eu vou te alimentar, eu vou te suprir. Porque a multidão faminta aqui ia continuar sofrendo, passando fome, mas sabe o que foi preciso? Foi preciso depender de Jesus para saciar a fome dos outros. Para saciar a sua fome depende de quem? Do seu esforço? De confiar em você? Do que você sabe fazer? Não, precisa confiar nele. E você precisa tomar posse disso. Só Jesus é perfeito, meu irmão, na tarefa da gente enfrentar. E só confiando nele e nos recursos dele, nós vamos poder sair desse lugar, como nós fizemos ontem aqui, e alimentar uma multidão de gente faminta. Só assim. Só desse jeito, não tem outro. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Por isso nós temos que reconhecer que Jesus não precisa do seu lado de gente autossuficiente que tem resposta para tudo. Sabe? Tem gente que sabe tudo, fala tudo. Jesus não precisa disso. Aliás, quando Jesus pergunta para os seus discípulos aqui, quantos pães vocês têm? Eles falam 7. E Jesus falou, dá os 7 aqui. Sabe o que ele está fazendo? Bom, eu vou fazer o que eu puder com aquilo que vocês colocaram na minha mão. Eu vou, Jesus falou. Suficiente aqui quem é? Suficiente aqui sou eu. Ele é suficiente para multiplicar um pouquinho que você coloca na mão dele. Quem? Ele. Não é a tua oferta, é o Deus que você ofertou. Não é o tamanho do Deus. Não é o tamanho do cheque, né, Denise? É o tamanho da tua entrega, é o tamanho da tua confiança nele. Nós já louvamos aqui, todos os louvores são maravilhosos, porque falaram a mesma coisa. Ontem, o Gustavo entrou lá dentro, sexta-feira, ontem não. Os louvores são esse aqui. Aí a Lê falou, serve? Eu falei, amor, não sei, faço a menor ideia. Porque essa coisa é espiritual, a gente olha com os nossos olhos e para a gente não acha ali. Aí quando eu venho aqui louvar, junto com o Espírito Santo de Deus, a palavra se revela nos louvores, em todos eles. Porque o Espírito chamou os louvores, o Espírito manifestou os corações, o Espírito veio. E nós temos que entender isso, essa suficiência. Nós nunca somos autossuficientes. Aliás, a gente nem é suficiente, imagina autossuficiente. Nem suficiente nós somos. Aliás, nós somos insuficientes. Isso é um conceito que nós temos que ter. Nós somos insuficientes, mas Ele é sempre autossuficiente e Ele é suficiente para fazer todas as coisas por meio de nós. E eu falo que é autossuficiente, mas Ele escolheu ser, porque Ele é autossuficiente, significa que Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de nós, Ele não precisa de mim, não precisa de você. Mas Ele escolheu amorosamente esse amor aí que a gente louva, Ele escolheu amorosamente nos chamar para fazer parte, para ir junto com Ele. Isso é maravilhoso. O convite é dele, porque Ele não precisa. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E presta atenção aqui, e por essa razão eu preciso esperar que Ele intervenha na tua vida nos momentos de tormenta, de tempestade, de dificuldade. Quem vai me ajudar? Quem vai me salvar? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que a palavra mandou. Mas quem é que vai dar solução? Quem é que vai me livrar? Quem é? É Ele. E eu confio em quem? Nele. E quem mais? Isso é nele. Porque é confiando nele que você levanta da tua cama e caminha. Confiando em você, você vai tomar comprimido para dormir, essa é a verdade. Em nome de Jesus, toma posse disso que estão fazendo com esse mundo.
Existe uma obra, presta atenção aqui, no coração de Deus para essa comunidade fazer. Isso está no coração de Deus, eu tenho certeza, e Ele está nos chamando para fazer. Mas nós precisamos reconhecer que só Jesus pode suprir as necessidades dos outros por meio de nós. Não somos nós, é Ele. Só Jesus pode. Nenhum de nós, nenhum dos nossos meios é suficiente para cumprir a obra da missão. Imagina se nós achamos que nós somos autossuficientes. Mas que absurdo. Que absurdo é esse? Absurdo, mas a gente acha. Muita gente acha. Muita igreja acha. Muito pastor acha que ele põe a mão e cura. Que diabo é isso? Muito pastor acha que ele ora e... Não, o pastor tem que ser uma ferramenta de Deus. O pastor tem que ser boca de Deus. E aí quem cura é Deus. De onde vem? Vem do céu, vem do Senhor. Porque suficiente é Ele, não somos nós. Quem vai sair do lugar e se envolver somos nós. Mas nós temos que usar tudo que nós temos, sabendo que tudo que nós temos não é suficiente. Nunca, nunca, não é. Nosso raciocínio não é. O nosso conhecimento não é. O nosso planejamento estratégico, hoje tem moda isso na igreja, né? Vamos fazer um planejamento. O nosso planejamento não é. A nossa energia não é. A nossa influência, a nossa força, a nossa oratória, a nossa personalidade, não. O nosso dinheiro não é suficiente. Não é. Coloque aqui 100 milhões de reais amanhã e tira o Espírito Santo, você vai ver que vai ver esse dinheiro. Você não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Como esse monte de igreja milionária por aí que não ajuda ninguém. Afunda a pessoa, está bem por 2 anos, depois vai para o buraco de novo. Não é, presta atenção, nós usaremos tudo isso, mas nada disso é suficiente para mudar a vida de alguém. Não, porque se nós não contarmos com a presença e o agir dele, nada vai ser. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Ele vai usar tudo e nós somos ferramentas na mão dele, mas suficiente mesmo é ele. A autoridade que nós precisamos virar de onde? Virar dele. Quarta-feira você estava aqui, você ouviu que o discernimento que você precisa para tomar decisões da tua vida tão importante vai vir de onde? Dele, não é de nós, não é da nossa sapiência, da nossa estudo, não, vai vir dele em nome de Jesus. Jesus queria ensinar aos seus discípulos que eles eram inadequados para a obra que Jesus estava dando para eles. Vocês têm que entender isso na multiplicação, aqui no barco, onde vocês estiverem. Vocês são inadequados para fazer o que eu estou mandando vocês fazer, porque a obra de Deus, ela vai além de recursos humanos. Ela vai além de recursos. A obra de Deus estará sempre além de nós e da nossa capacidade, além do nosso treinamento, além da nossa experiência, além da nossa tudo, exceto uma coisa, é uma confiança radical em Jesus Cristo. É a única coisa que nós precisamos. Só isso basta. E eu quero que você tome posse em nome de Jesus. Por isso entenda que Jesus nunca vai te dar algo que você não possa fazer. Nunca ele vai te dar algo que você possa fazer sem ele, aliás, né? Sem ele. Ele sabe que você não vai conseguir, eu queria dizer para você, ele sabe como ele sabe. Ele sabe que você não vai conseguir, por isso nunca pense que na obra de Deus você pode alguma coisa. Você não pode nada. Ninguém aqui pode nada. Tudo aqui vem dele, é por ele, e tudo aqui é para ele. Em nome de Jesus, você tem que tomar posse disso. Tudo que você faz na obra de Deus, você fez porque Deus te permitiu, porque você não poderia, você não é suficiente, você, aliás, é inadequado. Então você faz porque Ele te deu a oportunidade, Ele te deu condição, e Ele vai fazer através de você, para que a glória seja dele e não tua. Em nome de Jesus. Isso aqui é obra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. E nós temos que tomar posse. Só vamos ter vitória na nossa vida quando nós reconhecemos essa necessidade que nós temos dEle em tudo que nós fazemos. Nós necessitamos dEle. O nome disso é o que? É dependência. Dependência. E quem depende do Senhor, presta atenção aqui, quem depende do Senhor não depende de mais nada neste mundo. Porque o que nós temos visto aí, infelizmente, é um monte de gente que confia em si mesmo, confia na sua conversa mole, confia no seu discurso, confia no que acha e não depende do Senhor, não se rende, não aceita depender de Deus e por isso acaba dependendo de tudo quanto é miséria por aí. Essa é a verdade. Se você não depende de Deus, você depende de um comprimido para dormir. Me desculpa. Me perdoe a ignorância. Me desculpa, porque eu às vezes deito na cama e eu estou atribulado. E eu falo, quê? Senhora, olha aqui esse idiota. E eu começo a orar. E aí eu durmo. Entendeu? Porque eu falo, quem que é esse imbecil que está pensando coisas aqui, falando, enchendo a cabeça de minhoca? Sou nada, sou um lixo. Eu estou confiando em mim? Estou confiando que eu vou fazer alguma coisa amanhã? Eu não confio em nada, eu confio no Senhor. Senhor, toma conta aqui, toma posse, eu oro, e o Senhor vem. Eu queria dizer para você, um testemunho breve, uma época nós quebramos, né? Nós quebramos uma empresa porque o diabo veio tomar, e não, enfim, quebramos. E a gente deitava na cama, devendo, e a gente não dormia, você acha que dormia? E a gente não conhecia o Senhor direito, a gente não dormia. E aí, eu descobri que se eu orasse, eu dormia. E eu comecei a orar na cama.
E quando eu orava, eu dormia, era impressionante. Eu falava, Deus, me ajuda, o Senhor sabe. E tudo que nós não queríamos na vida, tudo que nós nunca fizemos na vida, isso acontecia, a gente dormia, porque a gente confiava em quem? No Senhor. Meu irmão, minha irmã, toma posse em nome de Jesus. Jesus queria que os seus discípulos aprendessem a confiar nele num nível muito mais elevado. E com você não é diferente nessa manhã. A confiar nele num nível mais profundo. Ele está aqui nessa manhã para te dizer que você pode confiar nele, que você pode depender dele. Pode, não tem problema, não tenha medo, porque senão você vai permitir que o seu coração, e você não pode, que o seu coração endureça. Entenda que do seu lado está o pão da vida. O pão da vida caminha contigo. E você está com fome do quê? Nós não vamos ter fome. Aquele que te supre de tudo que você realmente precisa para viver. Por isso, não se iluda com esse ensinamento xarope, dizendo que você tem que confiar só em você mesmo. Isso é coisa do capeta para a tua vida. Por que não confia só em você mesmo? Acaba endurecendo o coração. Exatamente o que acontece. Não ouve, não vê. E pior, não se lembra. E por isso não confia no Senhor. E a sabedoria bíblica do Salmo 125 diz o quê? Que os que confiam no Senhor são como montanhas que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero que você tome posse disso. Confiar em Deus. Nós louvamos lindo. E nós temos que confiar no Senhor em nome de Jesus. Amém? É muito interessante o que eu falei para você, significado é muito interessante. O significado de endurecido é obstinado, teimoso, incorrigível. Isso é endurecido, velho. Agora, você sabe qual é o significado de quebrantado? Quebrantar significa quebrar, rachar e enfraquecer. Glória a Deus. O Senhor está interessado nessa manhã de um povo que aceita quebrantar, quebrar no meio do seu coração em nome de Jesus. Amém? Amém. Você aceita? Rachar. Toma cuidado, porque se é muito duro, Deus vai dar uma marretada aí, dói, hein? Cuidado. Ele vai dar uma marretada aí. E você precisa aceitar. Povo que quer se apresentar diante de Deus, não pelas medidas que o mundo ensina, mas por aquilo que o Evangelho ensina, e que hoje eu ousou perguntar, como é que eu curo um coração duro, que confia em si mesmo? E aí o Senhor falou para você, tenha humildade como medida inegociável e maior na tua vida. Como é que eu curo essa dureza de coração? Faça um esforço para se lembrar de onde vieram as suas vitórias, de onde vieram as suas conquistas, os grandes milagres. Quem foi que deu para você? Quem foi que fez? Foi você? Não, então quebranta. E em último lugar, o Senhor vai dizer para você, reconheça que é autossuficiente, aliás, suficiente mesmo, só Ele. Só Ele tem poder, só Ele é Deus, só Ele é Senhor de todas as situações, em nome de Jesus. Amém? Então eu oro para que você seja quebrantado nessa manhã, seja renovado pelo teu Deus nessa manhã. Eu estou sendo renovado de alguma forma. Saiba que você é um privilegiado, porque existe uma fonte de água viva. Nós não vamos ter sede nunca. Existe o pão da vida que desceu do céu hoje para te alimentar, meu irmão, minha irmã. Ele desceu hoje para te alimentar. Você é um privilegiado, porque você não precisa de você mesmo, de nós, porque nós temos Ele. Ele é Deus. Ele pode. E se Ele quiser, Ele veio hoje para dizer para você que se Ele quiser, não tem problema. Ele está contigo, conta com Ele. Ele caminha contigo, Ele é o teu Deus. Ele não te abandona. E nós estamos confiando em nós, por quê? E nós estamos rolando na cama, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou arrumar dinheiro? Ai, meu Deus, onde é que eu vou? É? É assim que funciona? Querido, o Senhor é bom demais, sim ou não? Ele é conosco, Ele é o pão da vida, Ele está entre nós, e Ele, somente Ele, é a vida que você necessita, e Ele tem para você em abundância, amém? Que você possa tomar posse, eu não sei se você toma, aplauda, porque Ele te ama, em nome de Jesus. Aleluia, fica de pé, glória a Deus. Vamos aplaudir, glorificar e louvar o Senhor com tudo que nós temos, glória a Deus. Como foi lindo para você aqui. Diga que você dependa dEle, confia nele. Quebrantado coração, move o coração de Deus.